rapidamente, Gênesis 32, verso 22, que está escrito assim: E levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o raiar do dia. E vendo que ele não se entregava, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse a ele: Não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou: Deixe-me saber o teu nome. E disse: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque dizia: Tenho visto Deus face a face, e minha alma foi salva. E quantos podem, digam amém. Podemos assentar, muito obrigado. Meus irmãos, pensando na temática deste culto, e indagando a Deus o que Deus quer falar nesta noite, Deus me direcionou para este texto, e por alguns momentos eu até me indagando sobre o texto, mas Deus me fez entender algumas coisas sobre a questão de recomeçar, sobre a vida de Jacó, e eu entendi algumas verdades e algumas lições para as nossas vidas, porque a ideia de recomeçar, ela parte do entendimento e da mente daquele que irá recomeçar. Entenda que um recomeço nunca é proposto para alguém que a mente não é mudada e que não entende que precisa recomeçar. E os recomeços da vida nunca se dão em ambientes confortáveis. Os recomeços da vida sempre se dará em ambientes difíceis. Os recomeços das nossas vidas nunca se dão nos confortos. Os recomeços das nossas vidas sempre se dará em ambientes de lutas, em ambientes complicados. Porque as lutas e as complicações da vida nos levam a refletir. E essas complicações e essas lutas é o que nos fazem entender que precisamos começar de novo. E o que está acontecendo aqui na vida de Jacó é justamente isso. Jacó precisa começar de novo. Jacó precisa dar um passo para trás. Jacó precisa entender que algumas coisas precisam mudar em sua vida. E antes de Deus trocar o nosso nome, primeiro a nossa mente precisa ser mudada. E nesta luta entre Jacó e Deus, Jacó começa a entender algumas coisas. Entendendo o propósito de Deus, entendendo que ele precisava de algo novo, é quando ele diz assim: Senhor, eu só te largo quando o Senhor me abençoar. E é muito estranho você entender um homem que está pedindo a bênção de Deus, se você notar o que ele já tem. Porque Jacó está passando no val de Jaboque, mas antes de Jacó passar, o texto vai dizer que passou tudo o que ele tinha. Então Jacó tinha muitas posses, Jacó tinha muitos bens. E naquela luta ele entendeu que ele não tinha a bênção de Deus. E ele entendendo que não tinha a bênção de Deus, ele disse: eu só deixo você embora. Você só vai subir depois que o Senhor me abençoar. Então eu vejo um homem que está lutando com Deus.
eu vejo um homem que está passando por um processo de luta, mas quando eu olho para Jacó, eu vejo que esse cenário de combate, esse cenário de embate é algo que Jacó já está acostumado. Jacó está acostumado a lutar, não é a primeira luta de Jacó, mas mal Jacó sabia que aquela seria a sua última luta. A ideia que o texto vai nos fazer ver aqui, observando a vida de Jacó, nós vemos um homem que está acostumado a lutar. Então aquela luta, inicialmente para Jacó, é só mais uma luta que ele entrou. Porque quando analisamos a vida de Jacó, vemos um homem que está marcado por lutas. A primeira luta de Jacó não é no val de Jaboque. A primeira luta de Jacó já é no ventre. Porque dentro do ventre, a sua mãe não está entendendo o que está acontecendo, aí Deus se revela a ela e diz, 2 nações lutam dentro do seu ventre, mas o maior vai servir ao menor. A primeira luta de Jacó é dentro do ventre. A segunda luta de Jacó ainda é antes de sair do ventre. Porque o texto vai dizer que saindo Esaú primeiro, Jacó sai agarrado, como se fosse alguém que quisesse sair em primeiro lugar. Você vai ver que as lutas que Jacó vai entrando não é no val de Jaboque, é desde o ventre. Ele luta dentro do ventre, ele luta no momento do parto. Os meninos vão crescendo e um belo dia ele vai lutar pela bênção. Seu irmão volta do campo e ele diz assim para o seu irmão, me vende a bênção porque eu quero. Então Jacó entra numa luta de uma negociação com o seu irmão porque ele quer a bênção. Após ele lutar por aquela bênção e ele conquista aquela bênção através de um acordo que ele faz, ele percebe, e sua mãe percebe que seu marido, Isaac, já está velho e vai abençoar os teus filhos, e ela diz assim para Jacó, Jacó, eu vou preparar um guisado, vai na frente e pega a bênção que seria dada ao seu irmão. Então Jacó mais uma vez vai lutar pelaquela mesma bênção. A ideia é que Jacó rouba a bênção, mas a verdade é que aquela bênção já era dele. Aquela bênção já era dele, porque um trato foi feito com o seu irmão. Se o trato era justo ou não, se Esaú está saindo no lucro ou não, isso não importa. O que importa é que um trato foi feito. E aquela bênção é de Jacó, e Jacó vai ter que lutar novamente por aquela bênção. E naquela bênção ele é obrigado, para lutar pelaquela bênção, ele é obrigado a enganar o seu pai. E ele engana o seu pai. Aí o texto nos diz que quando ele engana o seu pai, recebe a bênção, descobrindo Esaú, ele diz assim, certamente dormirá o meu pai. E quando isso aconteceu, matarei Jacó. Agora Jacó tem que entrar em outra luta, e a luta que Jacó vai entrar agora é pela sua própria vida. E ele sai fugido da casa de seu pai em direção à casa do seu tio Labão. E no meio da viagem, o texto nos diz que ele chega até um lugar chamado Cidade Luz. E naquele lugar que ele chega, ele pega uma pedra, deita-se sobre ela, faz dela como travesseiro, outros dizem que é como cabeceira, mas o que importa realmente é que naquele momento ele tem uma visão. E naquela visão ele vê anjos subindo e descendo. E naquela visão que ele está vendo anjos subindo e descendo, o texto vai nos dizer que após ele acordar daquela visão, ele diz, quão terrível é este lugar. Porque Deus estava aqui e eu não sabia. Deus, ele fala algumas coisas com Jacó, Deus, ele se revela para Jacó. E após aquela revelação, o texto nos diz que ele vai fazer o seguinte, ele unge aquela pedra e diz, este lugar se chamará Betel. Betel significa casa de Deus. O que me impressiona é que Jacó sai da casa de Deus. Mas ao sair da casa de Deus, ele fala algo para Deus. Ele diz, se tu me deres de comer, me deres de vestir, e me trazer de volta em segurança, tu serás o meu Deus. Porque o Deus que está na casa de Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, mas ainda não é o Deus de Jacó. E o que me chama a atenção no texto é que Jacó sai da casa de Deus, mas a vida de Jacó não é transformada. Jacó não muda. Jacó continua da mesma maneira em que estava. E há um grande perigo de sair da casa de Deus sem Deus.
Há um grande perigo em sair da casa de Deus, ter visões de Deus, revelação de Deus, ouvir a palavra de Deus, se emocionar com os hinos e a vida continuar da mesma forma. E Jacó, ele sai da casa de Deus, mas ele nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Porque estar na casa de Deus, frequentar a casa de Deus, não quer dizer que temos um encontro com Deus e que o Deus da casa de Deus é o nosso Deus. E ele sai da casa de Deus, vai para a casa do seu tio, e quando ele chega lá, ele vê uma moça por nome de Raquel, ele se apaixona por esta moça, e ele quer casar com esta moça. Aí o seu pai diz assim: se você quer casar com ela, você vai ter que lutar por ela 7 anos. Então, mais uma vez, Jacó entra em outra luta, e ele luta por Raquel. Mas após terminar a luta por Raquel, ele recebe Lia. E ele recebendo Lia e percebendo que foi enganado por Labão, o texto nos diz que pela escuridão da noite, Jacó se deita com Lia pensando que é com Raquel. E me impressiona a simetria do texto, porque Labão engana Jacó da mesma maneira que Jacó engana Isaac. Porque pela escuridão dos olhos de Isaac, Jacó engana Isaac. E agora pela escuridão dos olhos de Jacó, Labão engana Jacó. Porque para todo Jacó sempre haverá um Labão. Para todo enganador haverá alguém que engana melhor do que ele. Para todo mentiroso vai haver um mentiroso melhor do que ele. Então toma cuidado nas suas negociações. Toma cuidado com os seus negócios. Toma cuidado quando você for passar a perna em alguém. Sempre tem alguém mais esperto que você. Para todo Jacó sempre haverá um Labão. Então ele luta por Raquel e recebe Lia. Agora, recebendo Lia, ele vai lutar novamente por Raquel. Recebendo Raquel, ele diz: agora eu preciso me sustentar. E ele vai lutar agora pelo seu sustento. A situação está melhorando para Jacó. Jacó está ficando bem. A casa de Jacó está crescendo. As finanças de Jacó estão crescendo. E agora ele vai ter que entrar em outra luta. E a luta que Jacó entra agora é contra o desprezo de Labão e dos seus filhos. Então você vai notar que a vida inteira, desde o início, melhor dizendo, antes do início da vida de Jacó, Jacó está em luta. Jacó está lutando. E mais uma vez agora lutando em outra luta que ele vai entrar, ele luta contra o desprezo de Jacó, do desprezo de Labão, ele luta contra o desprezo dos filhos de Labão, e agora ele vai ter que fugir. E ele fugindo, ele vai ter alguns problemas nessa caminhada. E você pode notar que todas as lutas que Jacó entrou, ele tem um problema. Desde o ventre, Jacó está lutando, e toda luta que ele entra, ele tem um problema. Toda luta que ele entra, ele quer algo. E ele consegue. Mas tudo aquilo que ele consegue vem acompanhado de um problema. Pode notar, não teve uma luta que Jacó entrou que ele não teve problemas. Todas as lutas ele teve problema, e os problemas só vão crescendo. Só vão crescendo, só vão crescendo. Aí o texto nos diz que Deus manda Jacó voltar. E quando ele está voltando, e Deus manda ele voltar, e ele lembra: eu voltando eu vou ter que entrar em mais outra luta. E qual é a luta que Jacó vai ter que entrar? Contra Esaú. Então Jacó está preocupado, porque ele sabe que ele vai ter que entrar numa outra luta agora. E é com Esaú. Mas mal sabia ele que antes dele se encontrar com Esaú, ele ia ter que lutar com Deus. Aí o texto diz que ele chega no Val de Jaboque. E esse texto, ele me impressiona nos detalhes dele. Porque o texto vai nos dizer que quando ele chega no Val de Jaboque, olha o versículo 24, vai dizer assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem. Diga comigo: lutou com ele. Olha como muda. Porque todas as lutas que Jacó entrou, ele que começa. Mas essa não. Todas as lutas Jacó tem a iniciativa, mas essa não. Jacó não queria essa luta, e ele nem esperava por essa luta, e ele nem contava com essa luta. Essa é a primeira luta que Jacó entra, que ele não conta com ela. Essa é a primeira luta que Jacó entra, que ele não busca. Essa é a primeira luta que Jacó entra, que ele não procura. O texto vai dizer que não lutou Jacó com o homem, o texto vai dizer: o homem luta com ele. A primeira luta que Jacó tem no ventre, a impressão que dá ali no texto é que ele quer ser o maior. A segunda luta que ele entra é na hora de sair, ele quer sair primeiro, tanto é que ele sai agarrado no calcanhar do seu irmão.
A outra luta que ele entra, ele quer a bênção da primogenitura. A outra luta que ele entra, ele quer agora reivindicar a bênção que já era dele. A outra luta que ele entra pela sua própria vida, fugindo de Esaú. A outra luta que ele entra por Raquel. Não recebe Raquel, recebe Lia. E depois luta novamente por Lia. Agora ele vai ter que lutar pelo seu sustento. O que ele quer? Ele quer aumentar suas posses. Agora ele tem que lutar contra o desprezo de Labão. Agora essa luta não é ele que começa. Porque todo aquele que inicia uma luta quer alguma coisa. Todo aquele que inicia uma luta, ele tem um propósito. Todo aquele que inicia a luta busca algo. A pergunta é, o que é que Deus quer? Essa luta quem começa é Deus. E a pergunta é, o que é que Deus quer? Verso 25. E vendo este, que ele não se entregava. Porque Deus começa a luta com Jacó querendo que Jacó se entregue. E Jacó não se entrega. Deus inicia essa luta com Jacó querendo que ele se entregue, mas ele não se entrega. Sabe por quê? Porque Jacó pensou que era uma luta igual a todas que ele entrou. E toda a luta que Jacó entrou, ele ganhava. Não existia uma luta que Jacó entrou que ele não ganhou. Ele não procurou essa luta. Ele diz, já que eu estou nela, eu só saio daqui quando eu ganhar. E tudo que Deus quer é que Jacó se entrega. E Jacó quer ganhar. E há um problema quando você quer ganhar a luta contra Deus. Porque todo aquele que ganha a luta contra Deus perde. Mas todo aquele que perde, ganha. E Jacó não está entendendo que Jacó está querendo ganhar. Mas Deus quer que ele se entregue. Jacó quer vencer a peleja, mas essa luta não é sobre vencer. É sobre começar de novo. É sobre ser transformado. É sobre ter um novo nome. E Jacó não está entendendo isso. E existem pessoas que estão lutando contra a vontade de Deus. Suramai. Shurikalamandoravácia. E todas as lutas que você lutar contra a vontade de Deus, eu te garanto uma coisa, se você ganhar, você perde. Eu nunca vi alguém que lutou contra a vontade de Deus e no final de tudo saiu vitorioso. Não, nunca. Eu nunca vi alguém que lutou contra a vontade de Deus e no final de tudo saiu. Não, todos aqueles que lutam contra a vontade de Deus saem no prejuízo. Você vê por Jonas. Jonas está lutando contra a vontade de Deus e cada vez que ele luta, e Jonas está lutando e cada vez mais, parece que ele está vencendo, mas todas as vezes quando você olha para o cenário de Jonas, Jonas está perdendo. E tem pessoas que entrou aqui nesta noite que durante muito tempo luta contra a vontade de Deus. Está fugindo daquilo que Deus tem para você. Está fugindo dos projetos que Deus tem para a tua vida. Está fugindo daquilo que Deus tem para a tua casa. Está fugindo daquilo que Deus tem para o teu ministério. Está fugindo daquilo que Deus tem para a sua família. E está lutando, às vezes luta por orgulho, às vezes luta por causa da soberba, às vezes luta porque quer as coisas do teu jeito, às vezes luta porque não quer se sujeitar à vontade de Deus. Mas entenda que no embate contra Deus não é sobre vencer, é sobre se entregar. Oh, glória a Deus. Não é sobre fazer a sua vontade. Não é sobre vencer a peleja. Não é sobre você conquistar e dizer, não. Na luta contra Deus é sobre quanto tempo você vai demorar para se entregar. E Jacó não está entendendo isso. Oh, aleluia. Jacó não está entendendo isso. E pelo fato dele não entender isso, o texto vai dizer que lutou até o raiar do dia. A luta dura a noite inteira. A luta está durando a noite inteira e Jacó não quer se entregar. Jacó está firme dizendo, eu não saio daqui sem vencer. Só que a luta dura a noite inteira, não é porque Jacó é forte. A luta durou a noite inteira, não é porque Jacó é bom de briga. A luta durou a noite inteira, não é porque Jacó ele sabe brigar. A luta durou a noite inteira,
Porque Deus deixou. Porque uma luta de uma noite inteira terminou com um toque. Oh, aleluia. Oracalamai. Shuricalamandoravácia. Porque quando fugimos da vontade de Deus, não fugimos porque somos bons. Fugimos porque Ele deixa. Lutamos contra a vontade de Deus não é porque somos bons de briga, ou porque somos bons de estratégia. Só lutamos contra a vontade de Deus até o momento que Ele deixa. Porque uma luta de uma noite inteira termina com um toque. E a ideia aqui é, ou você se entrega de um jeito, ou você vai se entregar de outro. Ou você para e decide se entregar de uma vez por todas para aquilo que Deus tem para você e recomeça por vontade própria, ou Ele te toca. Mas, Otiniel, é assim? É assim. É assim. E quem vos fala não é alguém que... Não, eu falo com propriedade, porque quantas vezes eu não já tentei fugir? E fugi, hein? Rapaz, e quando eu pensei que estava bem, quando eu pensei que estava bom, que eu... Não, estou fugindo até o momento que Deus toca. E você precisa entender a seriedade disso aqui. Porque tem pessoas que vão viver uma vida inteira dentro da igreja, lutando contra aquilo que Deus tem para elas. Tem pessoas que vão viver uma vida inteira, e quando eu falo lutando contra o que Deus tem, as pessoas até se enganam e está falando sobre o chamado para pregar. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma novidade de vida para você. Eu estou falando de algo novo para a sua vida. E são pessoas, às vezes, que estão casadas há bastante tempo, e o casamento é um inferno desde que começou, e vive empurrando isso com a barriga. Por quê? Porque Deus quer algo novo para o teu casamento, Deus quer algo novo para a tua história, Deus quer algo novo para a tua casa, e você vive lutando contra a vontade de Deus, porque não quer se entregar, não quer se submeter, não quer muitas das vezes baixar, sabe, relevar algumas coisas, por causa da soberba, por causa da arrogância. E você precisa entender que na luta, ou você se entrega de um jeito, ou se entrega de outro. Oh, glória a Deus. Aí o texto diz que o Senhor toca Jacó. Ou o anjo toca Jacó. E essa questão de tocar me chama muita atenção, porque esta palavra tocar, no seu original, ela se repete algumas vezes na Bíblia, com a mesma conotação, com o mesmo sentido, o mesmo significado, que é o significado de ferir. Se repete algumas vezes na Bíblia. Mas existe uma semelhança muito grande com o texto, que é o texto de Isaías. A mesma palavra tocar que é usada em Jacó, é a mesma palavra tocar que aparece com Isaías. Mas o texto vai nos dizer que Isaías diz assim: eis que eu sou homem de impuros lábios, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei. Aí o texto vai dizer: e um serafim tirou uma brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías. Porque Isaías está dizendo: eis que sou um homem de lábios impuros. Aí o anjo toca nos lábios. Porque Isaías está dizendo: meu problema está aqui nos lábios. Meu problema é nos lábios. A pergunta é: qual é o problema de Jacó? Isaías está dizendo: o meu problema é nos lábios, que eu sou homem de lábios impuros, e o anjo toca nos lábios. E a mesma palavra tocar vai repetir aqui no texto de Gênesis 32. A pergunta é: qual é o problema de Jacó? Que Deus toca na perna? O problema de Isaías estava no lábio e foi tocado nos lábios. E a dúvida é: qual é o problema de Jacó? Aí eu comecei a entender a história de Jacó. Jacó tem um problema. E qual é o problema de Jacó? Jacó, ele engana, arruma suas confusões e foge. Briga com Esaú, foge. Briga com Labão, foge. Se existe algo que Jacó é bom, é em fugir. Jacó, ele está acostumado a fugir dos problemas. Jacó está acostumado a fugir das responsabilidades.
E o pior, Jacó está acostumado a fugir da vontade de Deus, porque desde Betel Jacó está fugindo. Aí o texto diz que o anjo toca nas pernas de Jacó. Aí alguém olha para Jacó e diz: Jacó, teu irmão Esaú está vindo com 400 homens e eles estão com o rosto de guerra. E aí, vamos fugir? Ai. Da calamai, de covassa, deravai. Porque quando Deus te toca, você não consegue mais fugir. Quando Deus te toca, você não consegue mais fugir do algo novo que Ele tem para você. Quando Deus te toca, você não consegue mais fugir daquilo que Ele tem para sua vida. Quando Deus te toca, você não consegue mais fugir da vontade dEle. Quando Deus te toca, você não consegue mais fugir do teu Esaú. Quando Deus te toca, você não consegue mais fugir da tua responsabilidade. Quando Deus te toca, você não consegue fugir, porque todo aquele que é tocado por Deus tem um começo novo. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo graça de Deus aqui neste altar. Tem pessoas aqui que estão fugindo de algumas coisas há muito tempo. Oh, aleluia. Tem pessoas que estão fugindo de algumas coisas aqui já tem muito tempo. Às vezes é uma questão familiar, às vezes é um problema com um parente, às vezes é um problema com o irmão, às vezes é um problema. Tem pessoas que estão fugindo de algo há muito tempo e Deus tem falado com você há muito tempo. Você tem adiado. Deus tem falado para você: resolve, reconcilia. E você tem fugido. Mas só que quando Deus te toca, quando você tem um embate, uma luta com Deus e Ele te toca, não tem como mais fugir daquilo que Ele tem para você, não tem como mais fugir dos planos dEle. Você precisa parar e dizer: é tempo de recomeçar. Oracai, decomande orai, decovassa derevai. Oh, aleluia. Aí quando ele é tocado, ele diz: eu não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Oh, aleluia. Porque eu tenho a bênção de meu pai, mas eu ainda não tenho a bênção de Deus. Porque olhe para cá, a bênção da primogenitura não é a bênção de Abraão. Não. Isaac deu a Jacó a bênção da primogenitura, mas não deu a ele a bênção de Abraão. Tanto é que no dia que ele está indo embora, Isaac olha para ele e diz assim: que o Senhor abençoe com a bênção de Abraão. Porque com a bênção que só Deus pode dar, eu não posso te abençoar, Jacó. Eu te abençoei com a bênção da primogenitura, mas a bênção de Abraão só Deus que pode te dar. Aí Jacó tem um encontro com Deus, ele é ferido por Deus, ele diz assim: até hoje eu andei com a bênção de Isaac. Oh, glória a Deus. Mas eu descobri hoje que se o Senhor não me abençoar, ora calamandorai, decová, vai. Não confunda a bênção de homens com a bênção de Deus. Porque tudo deu certo para Jacó, sim ou não? Jacó está abençoado, sim ou não? Mas as coisas dão certo não quer dizer que você tem a bênção de Deus. As coisas estarem dando certo, caminhando bem para você, não quer dizer que você tem a bênção de Deus. Não é só porque em algumas áreas da sua vida as coisas estão ok que quer dizer que você tem a bênção de Deus. Jacó chegou naquele dia e disse: eu descobri que eu andei até agora com a bênção de Isaac, mas se o Senhor não me abençoar, eu não deixo você sair daqui. Oh, aleluia. Aí o texto vai dizer que ele pergunta: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Porque existia naquela época, e ainda mais nessa cultura, na cultura oriental, a importância do nome. Porque o nome carrega quem você é. Quando a pergunta, qual é o teu nome, é como se estivesse perguntando, quem você é? Porque aqui no Val do Jaboque não importa o que você tem, o que importa é quem você é. Não importa o que você tem, o que você é, não, importa quem você
É. E ele está perguntando: qual é o teu nome? Porque tem pessoas que não sabem quem são. E sabe qual é a maior prova de uma pessoa que não sabe quem ela é? É quando todas as pessoas que estão à volta enxergam um defeito que você tem e só você que não. É porque você não sabe quem você é. É porque você não admite quem você é. São pessoas que todas as vezes caem no mesmo problema e vivem enfiado dentro do mesmo problema. Por quê? Porque não sabe quem é. E quem não sabe quem é nunca vai começar de novo. E quem não admite quem é nunca vai começar de novo. Porque quando ele diz, eu sou Jacó. E Jacó revela quem ele é. Enquanto você, em oração sincera com Deus, não falar para ele quem você é, você nunca vai conseguir começar de novo. Sabe aquelas pessoas que culpam todo mundo, menos ele? Ele nunca tem culpa de nada. Quando as coisas dão errada, ele acha milhões de culpados, mas nunca a culpa é dele. E Deus nunca vai transformar a vida de alguém que não admite quem é. Deus nunca vai mudar a vida de alguém que não admite quem é. Porque quem não sabe quem é, nunca poderá receber uma nova identidade. Sabe por que muito tempo Jacó anda com a bênção de Isaac? Porque ele recebeu a bênção dizendo, eu sou Esaú. Sabe por que muito tempo Jacó anda com a bênção dos homens? Porque ele recebeu aquela bênção dizendo, meu nome é Esaú. Mas não adianta dizer que é Esaú e Isaac dizendo, o braço é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Porque a voz é a expressão da alma. A voz é a expressão do coração. É por isso que Jesus vai dizer, a boca fala do que o coração está cheio. Isaac está pondo a mão nele dizendo, até parece Esaú, mas o que está saindo aí de dentro é Jacó. Oh, aleluia. Tem pessoas que vão viver uma vida inteira apenas tendo a bênção dos homens. Porque nunca admite quem realmente são. E nunca vai conseguir começar de novo quem não entende quem realmente é. Oh, aleluia. Ora calamai de covácia. Tem situações na minha vida que só foi resolvida quando eu, em oração, disse para Deus, Deus, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui, se o Senhor não mudar isso aqui. Ora calai de covácia. Aí quando ele diz, meu nome é Jacó. Aí ele diz, não te chamarás mais Jacó. A partir de agora teu nome é Israel. Aí Jacó olha para ele e pergunta, qual é o teu nome? Aí ele pergunta, por que você quer saber meu nome? Sabe por que Deus não fala quem ele é? Porque quem chegou perdido no val não foi Deus, quem chegou perdido foi Jacó. Quem chegou no val sem saber quem era não foi Deus, quem chegou no val sem saber quem era Jacó. E todas as vezes, oh aleluia, que você nunca conseguir reconhecer quem você é, você vai ser sempre o mesmo Jacó. Vai chegar na casa de Deus e dizer, quão terrível é este lugar, porque Deus estava aqui e eu não sabia. Vai viver sempre dizendo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, mas nunca é o Deus de Jacó. Vai chegar na casa de Deus e ir embora da casa de Deus e nunca vai ser transformado por Deus. Porque ainda que Deus não te encontre em Betel, Deus te encontra em Jaboque. Você pode fugir aqui em Betel, mas uma hora lá fora. Oh, aleluia. Você pode ir embora da casa de Deus da mesma maneira, mas vai chegar um momento lá fora. Porque os maiores encontros com Deus não é dentro da igreja. Os maiores encontros com Deus é fora dela. Sim, é fora dela. Porque chega um momento lá fora que Deus te pega numa situação e diz, ou tu muda agora, ou você deixa eu te transformar agora.
Ou você não vai conseguir mais entrar em Betel. Oh, aleluia. Ora calamai de cová sederevai. Aí o texto vai dizer, e chamou aquele lugar de Peniel, porque dizia, tão tenho visto Deus face a face, a minha alma foi salva. Aí o texto 31, e nasceu o sol quando atravessou Peniel e manquejava da sua coxa. Porque quem via Jacó saindo de Jaboque dizia, perdeu a luta. E Jacó dentro dele dizia, eu fui transformado. Quem via Jacó saindo daquele lugar disse, perdeu. Ele saía dizendo, eu até perdi, mas eu ganhei. Oh, aleluia! Quem via Jacó saindo mancando, dizendo, foi derrotado. Mas Jacó disse assim, eu até perdi a luta, mas perder a luta para Deus é ganhar. Oh, aleluia! E quando ele volta para Betel, ele diz, não chamará mais Betel, mas sim El Betel. Porque Betel é Bet é casa e El é Deus. Mas El Betel é Deus na casa de Deus. Porque tem pessoas que vão passar uma vida inteira entrando em Betel sem Deus, indo embora sem Deus, vai ter visões de Deus, mas nunca serão transformados por Deus, e o Deus da casa de Deus nunca será o seu Deus. Mas depois que tem um encontro com Deus em Jaboque, nunca mais Betel é apenas a casa de Deus. A pergunta é: até quando você vai querer ficar vencendo essa luta? Até quando você vai se permitir viver dessa mesma forma? Até quando você vai viver uma vida toda dizendo eu sou Esaú, mas por dentro você é Jacó e você nunca admite que você é um Jacó? Até quando? Até quando? Até quando você vai enganar as pessoas e quando você é enganado você se sente injustiçado, igual Jacó se sentiu na casa de Labão? Até quando você vai fazer as suas armadilhas, você vai viver essa vida que você está vivendo, aí quando acontece com você, você pensa que é injustiça? Não, só estão fazendo com você o que você faz com todo mundo. E a pergunta é, você vai viver assim até quando? Você vai continuar lutando contra Deus até quando? Você vai ficar nessa peleja até quando? A única certeza que eu tenho, que eu sei o final dessa luta e eu sei o resultado dela. O resultado é que Deus vai fazer a vontade dele, vai ser do jeito dele, da forma que ele quiser. Mas a pergunta é: você vai se entregar ou você vai ser ferido? Porque se Jacó se entregasse em Betel naquele dia, se Jacó tivesse feito uma aliança com Deus em Betel e aquele dia, ele não teria passado 20 anos da vida dele com problemas. Uma hora ou outra, essa luta vai acabar. A questão é, você vai viver ainda quantos anos da forma que você vive? Porque você não se entrega. Uma hora que Deus faz a vontade dele e ele pega, isso é fato. Porque até Isaías vai dizer, operando ele, quem impedirá? Não é porque você é bom de briga, não é porque você sabe fugir, é que ele está deixando. A pergunta é, você vai ficar nessa luta até a paciência dele acabar? Ou você vai se entregar de uma vez? Porque um Jacó vai ficar 20 anos vivendo como Jacó, sendo que já poderia estar vivendo como Israel. Vai viver 20 anos enganando e sendo enganado, sendo que já poderia ter a bênção de Deus. Vai viver durante 20 anos dizendo eu sou Esaú. Vai viver 20 anos com a bênção de Isaac, porque diz eu sou Esaú, nunca admitindo que é Jacó, sendo que já poderia estar sendo Israel. Já era para você estar vivendo uma vida muito melhor. Já era para esse casamento estar muito melhor. Já era para tua casa já estar muito melhor há muito tempo, mas o problema é que você é teimoso demais. Mas independente, essa luta no Jaboque só depende de uma coisa: Jacó se entregar. A palavra de Deus, e aqui eu encerro, que eu já passei 3 minutos. Você está no Jaboque há muito tempo. E você tem uma decisão de se entregar ou ser tocado. Você tem uma decisão de dizer, eu sou Jacó, eu sou isso, e realmente eu preciso de uma mudança, eu preciso recomeçar. Eu preciso rever minha vida, eu preciso começar de novo, eu preciso de uma transformação. Ou você vai ficar nessa luta até o momento que ele decidir te tocar. E posso te falar uma coisa? A gente enaltece o toque.
A gente diz, Deus vai te tocar e a gente enaltece o toque, mas a gente se esquece de uma coisa: o toque é uma ferida, é uma marca que nunca mais sai. Ah, meu Deus. Então não espere ser tocado, porque o toque vai te trazer uma marca que nunca mais vai sair. O toque vai te trazer uma ferida que nunca mais vai sair. O toque vai te trazer uma dor que nunca mais vai sair. O toque vai te trazer uma ferida que nunca mais vai ser apagada da tua mente. Só que entre te ferir e te perder, Deus prefere te ferir. Oh, glória a Deus. Quando pode dizer um amém por esta palavra? Deus abençoe esta igreja. Oh, aleluia. Deus abençoe os irmãos. Quantos podem aplaudir a Deus por esta palavra? Deus abençoe o pastor. Muito obrigado.